Vamos então à quarta parte aqui do primeiro capítulo dos domínios da mediunidade. Nós vimos no final do último capítulo, quando Albério está falando da sintonia, está falando da nossa necessidade de continuar estudando, de continuar aprendendo, de continuar a nossa reforma íntima, mas principalmente aos médiuns ostensivo, isto é uma obrigação de continuarem se aprimorando, de continuarem estudando, de continuarem crescendo e se esforçando para a sua mudança, para que tenham o merecimento de poder receber auxílio e poder receber mensagens de espíritos mais elevados. Então nós vemos aqui o Albério continua a sua palestra. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Então, quando se coloca que a nossa vida é um espelho, é uma grande verdade, porque ela vai refletir aquilo que nós temos dentro de nós. Ou seja, aquilo que nós sentimos e pensamos, voltamos de novo. É aquilo que nós vamos projetar, vamos atrair afins. Então, da mesma forma que um espelho, nós vamos refletir aquilo que nós somos, mandar aquilo que nós temos e receber de volta exatamente a mesma coisa. Então, quando nós estamos na nossa vida, que ela não está boa, que nós não queremos que continue do jeito que está, que a gente quer que ela mude, vamos lembrar que não tem nada de fora, não tem nenhum ETzinho vindo de Marte me atrapalhar, não tem acaso, não tem coincidência, não tem injustiça, não tem inocentes neste planeta. Deus é justo e misericordioso, nós estamos pura e simplesmente refletindo, sentindo os reflexos daquilo que nós somos, daquilo que nós temos dentro de nós que está no espelho e nós estamos recebendo de volta. Então, se eu quero mudar o que eu estou recebendo de volta, eu tenho que mudar o que está dentro de mim. Eu tenho que mudar tudo que está aqui dentro para que mude esse reflexo e o que eu esteja recebendo seja diferente. Vamos pensar e analisar muito bem isso, porque nós temos a mania do ai coitadinho de mim, achar que nós somos inocentes sendo castigados, inocentes, né, sendo injustiçados. Isto não existe, não acontece, porque se tem uma coisa que Deus é justo. Então vamos continuar aqui as palavras do Albério. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para a frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência no hoje imperecível. Não existe a morte. O desencarne é pura e simplesmente a mudança de roupa. Nós deixamos esse escafandro, né, que nós usamos para respirar, para poder estarmos nesse planeta, que é essa vestimenta. Nós deixamos aqui no planeta, voltamos para o plano espiritual, continuamos a nossa vida exatamente como nós somos hoje. De lá nós voltamos para cá e começamos de novo exatamente como nós somos. Então não existe a morte, ninguém muda porque desencarnou. Nós continuamos os mesmos, só muda a trajetória, só muda o lugar no qual nós estamos estudando e nos aprimorando. É como se fosse uma viagem, né? Quem sai daqui e vai para Natal, vai para a Bahia, ele não muda muito, ele está morando num outro lugar, tem uma certa distância, ele fez uma viagem, mas continua no mesmo país, continua falando a mesma língua, continua sendo a mesma pessoa. Nós continuaremos sendo o que somos, pensando da forma que pensamos e nos exprimindo inclusive na mesma língua que nós nos exprimimos aqui, que é o português. Nós vamos estar com outros iguais,
falando o mesmo idioma e principalmente trocando as mesmas ideias, porque afins atraem afins tanto no plano encarnado como no plano dos desencarnados. Vemos a mediunidade em todos os tempos, em todos os lugares da massa humana. Desde a antiguidade, vamos lembrar das pitonisas, vamos lembrar dos oráculos, não deixavam de ser médiuns ostensivos. Mudou o nome, mas a mediunidade existe desde que o mundo é mundo. Vamos lembrar que Moisés, quando estava atravessando para ir para o deserto, para ir para Canaã, ele proibiu a conversa com os mortos, porque as pessoas estavam vendendo, estavam trocando por dinheiro as informações que elas pegavam com os espíritos, eram médiuns, e que, como eles estavam usando a mediunidade de uma forma errada, Moisés proibiu a comunicação com os mortos, que não deixa de ser médiuns trabalhando de forma errada, mas trabalhando. Muitos médiuns continuam trabalhando hoje, aqui e agora, de uma forma completamente errada. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que se nutrem. Saibamos assim cultivar a educação aprimorando-nos a cada dia, estudando, buscando conhecimento, buscando estar próximos daqueles que sabem um pouquinho mais do que nós, ou lendo os livros que nós temos aí aos montes e gratuitamente através da internet. Ninguém pode dizer que não tem dinheiro para ler, porque dá para ler via internet, dá para alugar de uma forma muito barata em qualquer casa espírita, ou comprar livros de uma forma também muito barata em qualquer casa espírita. Principalmente livros usados, aí é quase de graça, é simbólico o valor. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. Não existe aperfeiçoamento mediúnico sem aprimoramento, sem melhora, sem mudança na individualidade, porque é através da nossa mudança que nós mudamos o nosso entorno, e mudando o nosso entorno nós mudamos aqueles que nós atraímos. Não existe aprendizagem por osmose. Não adianta eu ficar do lado do Divaldo, ou eu ficar do lado daquele ou daquela médium, ou daquele trabalhador que visivelmente é um espírito que tem mais conhecimento e mais elevado, ficar fazendo pergunta, sanando a curiosidade, sem que eu busque o conhecimento, sem que eu busque me modificar. Ninguém vai mudar por osmose. Nós mudamos pelo nosso trabalho, nós mudamos pelo nosso esforço, pela nossa reforma íntima. E aí, mudando por dentro, nós mudamos por fora, aí mudamos o nosso entorno. Não existe o contrário. Eu não vou conseguir uma modificação com pozinho de pirilim-pim-pim só porque eu estou frequentando a casa X ou Y. Eu tenho a oportunidade de buscar o conhecimento e o aprendizado lá, se eu quiser me mudar, se eu quiser aprender, se eu quiser interiorizar aquilo que eu estou aprendendo lá. Aí sim faz diferença, senão não. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. Eu vou repetir. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhes os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. De novo, vamos lembrar que nós temos aqui uma ferramenta precisa, preciosa, de última geração que nós não sabemos usar. Vamos lembrar que a mediunidade ostensiva não é um dom, não é privilégio, não é pozinho de pirilim-pim-pim nem varinha mágica. A mediunidade ostensiva, ela é dada àqueles que pediram e pediram muito.
Pediram por várias vezes, por várias encarnações. Normalmente são médiuns ostensivos há várias encarnações para poderem consertar os erros que causaram anteriormente. Ninguém vem com uma mediunidade ostensiva se não pediu, se não implorou para ter. Por quê? Porque a mediunidade ostensiva é uma forma de nós pagarmos os nossos débitos de uma forma mais rápida, digamos assim, diminuir os juros. No carnê que a gente tem para pagar as nossas dívidas a longo prazo, a perder de vista, quando a gente pede para vir ser um trabalhador, ser um médium ostensivo, trabalhar na comunicação entre os dois lados, o lado espiritual e o lado encarnado, nós estamos diminuindo os nossos juros. Por quê? Porque o trabalho é mais difícil, mais oneroso, exige mais de nós, exige a nossa modificação, exige o nosso aprimoramento, nós somos mais cobrados. Então, por isso, nós pagamos as nossas dívidas de uma forma mais rápida. Mas o que acontece na maioria das vezes? Vamos lembrar os mensageiros. O que são os mensageiros? São os médiuns ostensivos voltando para a terra, enfiando o pé na jaca, se perdendo, voltando piores do que estavam, voltando com mais dívidas do que tinham, voltando numa situação muito pior do que estavam antes de vir. Por quê? Porque agregaram dívidas muito grandes no momento em que usaram a mediunidade de uma forma errada. Vamos ver lá médiuns que vieram para ajudar pessoas, que vieram para salvar vidas, que vieram para curar, que vieram para fazer uma série de coisas, que usaram isso de uma forma, digamos assim, para enriquecimento ilícito, para política, para uma série de outras coisas, saíram com uma dívida, ficaram anos e anos nos abismos, sendo vampirizados e cobrados por aqueles os quais eles enganaram, ou que eles se uniram. Vamos reler os mensageiros e ver todas as mensagens, todos os ensinamentos que nós temos lá, para entender o que está aqui. É uma responsabilidade muito grande ser um médium ostensivo, e não adianta vir na casa espírita, tira porque eu não quero, como se fosse assim: eu recebi esse dom, eu sou magnânimo, mas eu não quero mais, pode tirar. Não, eu não recebi um dom, eu recebi uma prova, e eu tenho que passar por essa prova porque eu pedi para passar por essa prova. Eu disse que eu estava preparado para vir para esta prova. Eu implorei por esta prova. Então, aqueles que têm mediunidade ostensiva e têm medo, têm frescura, têm isso, têm aquilo, pensa e analisa que pediu, e pediu muito, para ter essa mediunidade ostensiva, para poder diminuir os seus débitos, pagar mais rápido as suas contas. Então, vou repetir aqui o que o Albério colocou. É perigoso possuir sem saber usar. Então, se eu tenho alguma coisa comigo, eu tenho que buscar. Se eu não tenho o manual, eu tenho que buscar o conhecimento para saber usar aquilo que eu tenho comigo, que me foi entregue pelo meu pedido, pela minha posição. Eu pedi e me foi entregue em confiança. O plano espiritual superior confiou em mim quando eu disse que eu estava pronta para passar por esta prova mais difícil. Pensem nisso. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Quantos médiuns a gente vê que são espelhos sepultados na lama? Estão ali perdidos no seu ego, no seu medinho, no seu ai coitadinho de mim, eu recebi um dom que eu não quero, sabe, numa vaidade, num orgulho absurdo, achando que ele pode pura e simplesmente chegar na loja e devolver. Olha, eu não quero, não é exatamente o que eu queria. Não. Se nós pedirmos e pedimos, todos somos médiuns, mas aqueles que são ostensivos pediram muito, tem que lembrar que tem que ser um espelho que tem que refletir o sol.
não pode ser um lago agitado, não pode estar perdido nas suas ideias ou nos seus pensamentos. Tem que buscar o seu centro, tem que buscar o seu equilíbrio, tem que buscar o seu ajuste, o seu aprimoramento, para que seja um lago de águas tranquilas, que reflita as estrelas do céu. Elas estão muito longe, ou elas estão a uma distância muito grande, mas elas podem ser refletidas se o lago estiver parado. Então, aquele médium que está buscando o crescimento, que está buscando se aprimorar, ele pode sim receber mensagens de espíritos superiores se ele tiver no seu esforço, se ele tiver na sua melhora. Mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Nós estamos aqui com a explicação do que é importante. Mediunidade não basta só por si. Nós precisamos saber que tipo de onda mental assimilamos para saber da qualidade do nosso trabalho e ajuizar a nossa direção. Então, cada médium tem que olhar para dentro e saber que tipo de trabalho ele está realizando e o que ele está refletindo. Ele está refletindo o sol ou ele pura e simplesmente é um joguete na mão dos nossos irmãozinhos menos esclarecidos? Vamos pensar, vamos analisar essa palestra do Albério e vamos continuar estudando.